Bom, a gente vai começar agora um novo módulo, que é o 9, né? Que nós vamos tratar da diáspora. Que aí até o 8 a gente tratou ali do primeiro século, né? E agora a gente vai vendo a dispersão dos judeus aí da terra de Israel. Então esse módulo é um módulo chamado diáspora, tá? Só para a gente entender. Está seguindo a sequência histórica, né? Então, a gente viu vários períodos, estávamos vendo na época de Jesus e agora vamos ver no pós, ali ainda saindo do primeiro século e entrando no segundo século. Então, o que nós vamos tratar nesse módulo? Entender o que é diáspora, né? Porque esse nome ficou marcado, então é a semântica, o que significa, e quantas diásporas a gente pode falar do povo de Israel, porque é um povo que tem muitas diásporas, né? Tem muitas expulsões, muitas perseguições. Então vamos, nessa primeira aula aí, entender essa semântica da diáspora. Depois vamos ver o Israel diluído, como esses grupos, os muitos judaísmos que existiam no primeiro século, né? Os muitos Israéis, né? Que existiam, como que eles foram se diluindo, se separando até se formarem vários grupos, se perderem alguns e os que sobraram, como é que ficou? Então, esse é o chamado Israel diluído. Depois a questão da identidade, que é algo muito importante na história judaica, né? Essa questão de como formar identidade depois dessa diáspora, né? Dessa dispersão. Então, como é que eles conseguiram fazer isso? A gente vai conseguiram, né? E se manter até hoje, justamente por causa dessa busca de identidade. Aí as lutas contra a discriminação, são as várias perseguições. Os judeus e o Império Romano, vai haver algumas tensões entre os judeus e o Império Romano em vários momentos. A gente vai tratar dessas questões. Depois um debate sobre um concílio, né, que é o concílio de Yavne, que aí tem vários nomes, Yavne, Shamnia, por causa do nome da cidade, né? O nome da cidade é Yavne, mas aí vão ter alguns nomes que vão ser chamados nos livros de história. E vamos ver se há um debate se teve esse concílio, não teve esse concílio, se teve, como foi, se marcou. Então há um debate sobre um tal de concílio na cidade de Yavne ou Jamnia. Aí depois vamos falar do judaísmo formativo, que é o nome mais técnico quando a gente fala do judaísmo atual. Esse judaísmo atual, ele não existia, ele foi se formando, principalmente na Idade Média, e ele foi, como eu já falei, né, patenteando mais ou menos as fontes que eram comuns a vários grupos, a vários judaísmos. Então, é chamado judaísmo formativo, que vai se formando um novo judaísmo com várias tradições, algumas que existiam, algumas que foram criadas. Essas que foram criadas, existe aquela fundamentação, né, dizendo que
elas já existiam e só foram compiladas, mesmo em livros de história, você vê, os judeus compilaram, né? Compilaram não, muita coisa, inventaram mesmo, né? O judaísmo formativo inventou coisas que não existiam. Algumas, algumas questões a gente encontra referências, outras não encontra e são criações posteriores. Aí o velho dilema dos judeus e a igreja cristã, por causa justamente desse afastamento da igreja das suas origens hebraicas e de um judaísmo formativo que também foi se afastando e polemizando com a igreja, uma forma meio apagada, né, meio escondida, até mesmo porque depois a igreja começou a perseguir. Inicialmente, os fariseus, saduceus é que perseguiram a igreja, né? E depois é a igreja que vai perseguir aí durante muito tempo esse judaísmo formativo que foi criado depois. E aí a gente fala algumas considerações finais e algumas bibliografias importantes. Muito bem. O texto de Ezequiel e vários outros textos bíblicos, eles têm essa ideia de um retorno, porque nós só temos um Reino Unido, lembrando até as aulas anteriores que a gente falou, um Davi, um Saul, Davi e Salomão, que as tribos estavam ali unidas. Tinha ali uma união que não era muito bem como a gente conhece de Estado, né? Era uma união firmada na aliança com o Deus de Israel. Tinha os juízes de cada tribo, e depois há uma unificação com o rei. Samuel era uma espécie de sacerdote, de profeta, quase que rei também, né? Mas ele era um líder muito importante para fazer essa unificação das tribos. Com Saul acaba sendo uma unificação também, porque o povo mesmo que pediu um rei, né? Aí é uma grande unidade com Davi e com Salomão. Como a gente sabe, depois da morte de Salomão, então há uma divisão. E aí nós vamos ver as várias dispersões e vários textos em que se promete um retorno. Então, a alegação de alguns grupos radicais islâmicos, palestinos, de que esse negócio de terra é recente, né? De que o sionismo, né? Inventou essa história, não se fundamenta porque os textos bíblicos são muito antigos, né? Nós estamos com Ezequiel no século VI antes de Cristo. Nós temos Isaías no século VIII antes de Cristo. E já se falava de um retorno, né, de uma dispersão, de um retorno. Então, a esperança de Sião, de o retorno de Sião, é muito antiga, tá? Tem salmos de Davi falando do retorno do retorno, não, falando de Sião e até falando de um retorno mesmo, até como se entende na tradição judaica e cristã, uma profecia falando de uma dispersão e de um retorno. E esse retorno a Sião. Então, existia uma espécie de sionismo, não tinha esse nome, né?
mas uma esperança de um retorno à a terra prometida, que é prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e depois conquistada por Josué. E depois dos cativeiros, de tantas divisões, de tanta próprio afastamento de Israel da aliança, os profetas, os salmos, eles falam de um retorno a Sião. Então, há vários textos conhecidos, né? O Kimitzion, tem até a música, Kimitzion tetzetorah udvar Hashem Yerushalayim. De Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Kimitzion tetzetorah udvar Hashem, udvar Adonai, Mirushalayim. Era de Sião sairá a lei. Era uma esperança messiânica. O que aconteceu depois, vocês vão ver em algum momento, é que o sionismo político, criado lá no final do século XIX, início do século XX, por Theodor Herzl, ou Herz. Hoje, se falar Herz nas traduções, é Herzl no hebraico. Se translitera no hebraico, Herzl, né? Este é um sionismo ateu, porque o Herzl era ateu, né? E o que que ele fez? Se uniu aos grupos religiosos para querer fundar um sionismo moderno, tá? E que muitos rabinos rejeitaram, porque alguns entendem que esse sionismo político que vai tentar tomar Sião na força, ele é incredulidade. Porque a fé de Israel é de que o Messias traria paz e aí estabeleceria em Sião. E essa é a volta a Sião quando o Messias vier. Ora, outros vão entender que não, tem que tomar a terra para que o Messias venha. Então, muitos rabinos rejeitam, dizendo, então quer dizer que vocês estão forçando o Messias vir e a vinda do Messias depende de nós? Não. A vinda do Messias depende de Deus, não de nós. E quando ele vier, ele estabelecerá até a paz e a paz entre as nações e ele então estabelecerá Sião, não um Estado de Israel pela força, né? Então, o Estado de Israel e o sionismo foram fundados com bases até ateísticas que depois, né, vendo que somente daria para unir por meio religioso, é que se uniram os grupos religiosos. Mas é uma outra história que em algum momento vocês vão ver também. Mas veja que ele fala, né? Velakachti etchen min hagoin vekibatzti etchen mikol haratzot veheviti etchen el admatechem. Então, eu tomarei a voz dentre as nações e vos ajuntarei de todas as terras, ou vos tornarei ajuntados também, que tem ali um piel, né? Vekibatsti, e vos tornarei ajuntados. E farei que vós sejais trazidos, que aí tem um refil, que é o reveti, é uma ideia de causativa, eu farei que vocês sejam trazidos. Então, para a gente falar da dispersão, é interessante essa parte introdutória de que é profetizado de que haveria uma dispersão e é profetizado de que haverá uma restauração.
que o povo voltará para a terra que é deles, né? Claro que cada povo vai dizer que a terra é dele, e aí vão vai se fazer uma crítica de que essa é uma afirmação religiosa, que as outras religiões não são obrigadas a aceitar a teologia judaica. Mas o que não se pode negar é que essa esperança do retorno, ela é bíblica, né? Essa volta à terra que é prometida a Abraão, Isaque e Jacó. A forma com que a terra é tomada ou se faz isso aí é uma outra história, né? Então, qual que é a semântica, né? O que significa diáspora? Porque é um termo bem amplo. Existe a palavra grega, ela aparece no Novo Testamento, diaspora, diasporá, né? E ela tem um sentido de espalhamento, como uma semente, uma dispersão. E é usado em dois textos, ele Tiago, são chamadas epístolas gerais, né? E 1 Pedro. Se usa esse termo grego diaspora, e diasporá, diasporá, que significa esse espalhamento. Então, aos que estão na diáspora, né? Aos que estão na dispersão. Há debates também dentro dos próprios grupos protestantes, dizendo que Tiago e Pedro estão falando de um novo Israel. Vocês sabem que existe um debate grande entre pré-milenismo e amilenismo e pós-milenismo. Se ainda existe um Israel, né, carnal, no sentido dos descendentes de Abraão, ou se a igreja é um novo Israel. O amilenismo e o pós-milenismo, principalmente o amilenismo, né, vai negar um povo de Israel, que a igreja é o novo Israel. O amilenismo, também o pós-milenismo, entende que há um povo de Israel, há um Israel espiritual, né? Mas há ainda uma descendência, que seria o povo hebreu disperso. É o que Tiago e Pedro estão falando dá a impressão de uma diáspora do povo hebreu mesmo, tá? Mas aí depois vocês podem ver o debate sem fim sobre isso. Até o próprio Taylor comenta lá que há esse debate. Deve ser mesmo dicionário. Eu coloquei aqui porque é um debate mais teológico. O que nos interessa é o termo, tá? É a semântica. A diáspora significa dispersão, o espalhamento, como se espalha uma semente. O termo, então, em português vem, né, de origem grega. Já há dispersões a partir da divisão do reino, né? Porque imagina que Jeroboão e Roboão fizeram aquela divisão. Então ficou duas tribos com Roboão no sul e 10 tribos no norte com Jeroboão. Só que esse norte e sul era bem estranho, né? Porque ali próximo a Jerusalém, em Betel, o Jeroboão fez o culto ao bezerro de ouro. Jeroboão foi expulso por Salomão, ficou no Egito. Quando Salomão morre, ele volta e ele assume ali as tribos, as 10 tribos. Mas assim, não é tão certinho essas 10 tribos e essas duas tribos. Porque havia tribos que estavam ali perto, né? A minha tribo de Manassés, a outra tribo de Manassés, a tribo de Benjamim, de Simeão, estava perto de Judá. Nessa dispersão, né, nessa divisão, é certo que houve dispersões internas, porque não foi todo mundo do norte que concordou com Jeroboão. Lembra, a gente tem profetas profetizando no norte. Oséias está profetizando no norte, né?
Jonas é do norte. Então, esses profetas não aceitaram o culto ao bezerro de ouro. Muitos levitas que estavam espalhados nas cidades, sacerdotes, não concordaram com. Não está assim descrito claramente isso, mas pelo que a gente entende pelos próprios profetas pregando, profetas que pregaram no norte. Quer dizer que eles não aceitaram que eles estão indo contra Jeroboão, né? Então, essas dispersões devem ter havido porque o pessoal fugiu para o sul, aqueles que não queriam a idolatria do bezerro. Pode ser que tenha fugido para outros lugares também, que a gente não tem notícia, mas que a gente estivesse muito ao norte, talvez não conseguiria chegar ali e fugir ao sul. Então, houve uma dispersão interna, uma mistura entre as tribos ali e dos próprios levitas. Tá? Então, a gente pode considerar isso uma primeira dispersão, uma diáspora interna. Depois, em 722, tem uma dispersão maior do norte, né? Porque aí cai o reino do norte por causa justamente desse declínio, dessa quantidade grande de idolatria, da quebra da aliança, vai enfraquecendo o norte, os assírios começam a dominar, até que em 722 cai Samaria. O que os assírios faziam? Justamente eles faziam dispersão. Eles misturavam os povos, levavam para os outros lugares. Mas não pense que isso foi muito pacífico. Muitos devem ter fugido. Muitos que foram levados para a Síria podem ter ali se preservado, né? E depois, mais tarde, se unido aos judeus que foram para a Babilônia. Lembra que a Síria é norte e Babilônia é sul. Mas quando cai a Síria, a Babilônia domina o norte também. Então, muitos podem ter fugido para outros lugares. O Egito era sempre uma rota de fuga quando aconteceu alguma coisa em Israel. Os que estavam ao norte poderiam ter ido para a Síria fugidos também. Então, há dispersões em 722 para a própria Síria, para a Babilônia, para outras tribos de Israel também poderiam ter fugido, e para outras regiões. Então, é uma diáspora também. Depois nós temos uma outra dispersão, porque quando Nabucodonosor invade Jerusalém, já em 609, mais ou menos antes de Cristo, nós temos o relato que judeus fugiram para o Egito. Inclusive Jeremias depois foi com eles. E historicamente a gente vai ver uma grande comunidade judaica em Elefantina, uma cidade no Egito, e em Alexandria, também em outros lugares do Egito, tá? Mas principalmente essas cidades de Elefantina e de Alexandria. Havia uma grande população. Tem escritos em aramaicos ali dessas regiões, principalmente de Elefantina. Cartas escritas em aramaico. Fizeram até um templo lá, né? Então há relatos dessa fuga, dessa dispersão, tá? Então, fora isso, ficaram alguns judeus ali mais pobres na terra de Israel. Os príncipes, os líderes foram levados para a Babilônia, então é uma dispersão, como eu falei, o Egito e Pérsia, que era aquela região também do Oriente Médio mais para o leste, né? Que hoje é o Irã. No retorno, em 432, houve o retorno, mas nem todos voltaram. A história de Esther mostra que havia judeus que não voltaram para
terra de Israel, eles ficaram na Pérsia. E dali da Pérsia podem ter sido dispersos para outros lugares também. Nesse retorno, não veio todo mundo, tá? O livro de Esther mostra que não veio todo mundo. O livro de Esther se passa na Pérsia. Então havia um grupo grande ali. Depois, ali no fim do período bíblico, e entre o período chamado interbíblico, havia perseguições com o Antíoco Epifânio IV. Então também houve dispersões, porque os que ficaram ali resistiram, mas muitos que não resistiram foram dispersos também, porque foi uma grande perseguição com o Antíoco Epifânes. Então, mais uma diáspora. Está vendo quanta diáspora tem? Pensa que tem só uma diáspora, né? Tem várias diásporas. E aí, no século I antes de Cristo, ou primeiro depois de Cristo, é o período do Segundo Templo, e há uma dispersão para todo o mundo romano. Então, se espalham muitos judeus para muitos lugares do Império. Como é que a gente sabe disso também? Bom, pela história, por Flávio José, por outros textos, mas é interessante que o próprio Novo Testamento é um relato histórico importante. Eu disse que no dia do Pentecoste havia várias pessoas ali, né? Judeus árabes, judeus persas, judeus romanos, judeus que estavam em vários lugares do mundo, que falavam outras línguas, né? Então, de Tiro, de Sidom, fala de várias nações ali, inclusive árabes, né? Porque eles estavam nas suas nações, eles falavam as línguas dessas nações. E aí o Pentecostes diz que eles ouviam falar na sua própria língua. Mas eram judeus, porque o Pentecoste, ou Shavuot, em hebraico, até a festa das semanas, é Shavuot. Foi chamado de Pentecoste em grego porque era 50 dias depois da Páscoa, né? Então, em hebraico chama Shavuot, festa das semanas. Era uma festa judaica, só iam judeus ali. Estavam os judeus e houve ali o chamado Pentecoste. Então, se tinha esse pessoal em todas essas terras que são narradas ali, são vários povos, significa que havia esses povos dispersos, esses judeus dispersos, né? Então, houve várias hordas, né? Levas de dispersão. Aqui eu achei, eu não consegui achar um mapa mais definido, tá? Nesse site aí tem esse mapa, mas ele não cita qual fonte ele usou. Mas é interessante, ele mostra justamente os vários períodos de diáspora, né? Então, nessa bolinha azul aqui, ó, esses que estão em azul, são as comunidades judaicas no século I. Olha quantos lugares, né? Ó, Alexandria, Cartago, Tiro, Damasco, Sidom. Então, Eufrates aqui lá no sul, né? E no norte, no sul, que é a Babilônia, no norte, que é a Síria. Tarso, que é a cidade de Paulo, na chamada Ásia Menor, Mileto, Éfeso, Esmirna, hoje isso aqui é a Turquia. Na Grécia, aqui, ó, Corinto, Atenas. Na Itália, Roma. Depois, ó, lugares lá em cima. É Londres, Polônia. E essas hordas de dispersão, né? Migrações, ó, do século VI ao XIV, essas ondas migratórias, ó. O próprio Bizâncio havia judeus.
Depois, migrações do século XV ao XVII, ó, está em laranjinha aqui, ó. Uma grande comunidade judaica na chamada Península Ibérica, que conviviam muito bem com os islâmicos, né, com os muçulmanos. Lembra que o muçulmano está a partir do século VI, então por isso que teve também essas migrações, justamente por causa da invasão é, islâmica, né? Mas havia uma convivência aqui no século XII até o século XV. Depois houve muitas perseguições aqui da Inquisição e acabou havendo também dispersão, mas a Península Ibérica tinha uma convivência entre judeus e muçulmanos. E aqui ele fala de região Ashkenazi. Aqui é a região onde estão mais os Sefaradi. Sefarad é a Espanha, tá? Sefaradi são judeus de origem espanhola. E o Ashkenazi são judeus, que judeus alemães, poloneses, toda essa região aqui são chamados Ashkenazi, por causa do termo lá na tabela das nações de Gênesis 10, e Askenaz, ou Ashkenaz. O Holocausto foi Ashkenazi, tá? Mas a perseguição católica da Inquisição foi principalmente entre os sefaradi, muito antes dos Ashkenazi. Então você tem judeus askenazitas e sefaraditas, tem iemenita também, mas os grandes grupos que preservaram a tradição são os grupos askenazi e os grupos sefaradi. O hebraico que a gente pronuncia hoje está ligado à pronúncia sefaradita, porque a pronúncia ashkenazi ela é muito diferente daquilo que a gente pronuncia hoje. Quando o Ben Yehuda foi restaurar o hebraico, ele ia restaurar na pronúncia ashkenazi. E convenceram ele de que a pronúncia sefaradi seria a mais correta. E aí o hebraico hoje é pronunciado de acordo com a pronúncia sefaradi. Então é só um mapa, não achei um mapa melhor assim para mostrar essa dispersão, tá? Dos vários períodos, as várias diásporas, então. E aí uma primeira grande dispersão, né, é depois dos anos 70, em que o general romano Tito, ele invade Jerusalém, destrói até os próprios alicerces da cidade são destruídos. 115 a 17 há muitas guerras, né, de diáspora, de fugas. Mais uma data muito importante é a revolta de Bar Kokhba, que se entendeu o Messias, o próprio Akiva dizia que ele era o Messias, depois Akiva se arrependeu, mas durante ali 1 ano e meio, 2 anos, houve uma espécie de revolta e de reino com Bar Kokhba. Os romanos de novo expulsam os judeus, vencem, né, a revolta, e aí é uma grande dispersão, tá? Essa geralmente que é chamada a grande diáspora, depois de 135, quando os romanos vencem essa revolta de Bar Kokhba. Aí do século IV ao VII, nós vamos ter as grandes migrações também, perseguições, o domínio romano e bizantino, muitos judeus vão para a Babilônia, para a Pérsia e outras regiões ali do Oriente Médio. Então há dispersões também nesse momento, né, do século IV ao VII, os
vários grupos judaicos vão se espalhando pelo Império. Entre 1096 e 1300, nós temos as Cruzadas, que era uma visão católica de reconquista da Terra Prometida, só que o povo às vezes saía e ia para um lugar que não tem nada a ver, né? Iam para outros lugares, eles estavam, não tinha bússola e mapa ali muito bem, e eu pensava que era Jerusalém, era outro lugar, né? Mas houve uma grande cruzada, tem aquele filme As Cruzadas, que vai mostrar, né, tentativa ali e até a tomada dos cristãos, tomada de Jerusalém. E nesse momento há dispersões também para o leste da Europa, para o norte da África, por causa das cruzadas. Depois do período muito sombrio para os judeus, que é a Inquisição, milhares, milhões e milhões, né? Milhões de judeus foram mortos da Inquisição. Hoje o pessoal vem querendo fazer um revisionismo histórico, mas a Inquisição tem documentação, tem própria documentação do Vaticano, tem muitas pesquisas aqui em São Paulo, a Tuti Carneiro pesquisa muito essa questão lá. E a Ana Novinsky, eu não sei, acho que eu não sei qual dela, não sei se estão vivas ainda, acho que estão, não tenho certeza. Mas a Tuti Carneiro e a Novinsky pesquisam essa questão da perseguição cristã e o antissemitismo, né? Então, em 1492, expulsão da Espanha, então houve uma dispersão. Depois de Portugal, 1497, outra dispersão. Aí eles vão se espalhar pelo Império Otomano, que é o Império Turco, né? Que dominou aquela região onde hoje é o próprio Israel. Então, vai ter dispersões para o norte da África, Itália, Países Baixos e até o Brasil. Então, no Brasil, os judeus chegaram com nomes de batismo cristão, mas era uma espécie de. Eles escolhiam nomes codificados para não serem perseguidos. São chamados cristãos novos. Então, tem livros dos judeus no Brasil que tem nome por nome, ali, sobrenomes que são de origem judaica. Geralmente, acidente geográfico ou nome de árvore, né? Oliveira, palmeira, videira, e até o meu próprio sobrenome, Ribeiro, né? O Silva, que é nomes de plantas, de animais, de animais não, nome de plantas e de acidentes geográficos eram usados como códigos para dizer. Então há um criptojudaísmo no Brasil, colônia, e muitos judeus vieram dispersos na própria caravana ali do próprio Cristóvão Colombo em outros lugares e na caravana aqui para o Brasil, né? E do Álvares Cabral tinha cristãos novos ali. Isso tem documento, tá? Chega a um número muito grande de brasileiros que têm essa origem, sabendo ou não, de cristãos novos. Então foi uma dispersão também e chegou até o Brasil. Principalmente se instalaram ali no Nordeste. A primeira sinagoga das Américas é no Brasil, chamada Tzur Israel, a Rocha de Israel, que é no Recife. Então, os holandeses permitiram que os judeus convivessem ali, na região Nordeste. Depois que os holandeses foram expulsos, os judeus também foram expulsos. E este grupo que foi expulso ali de Recife foi lá para fundar Nova York. Não sei se vocês sabiam disso aí. Nova York era para ser aqui no Brasil, em Pernambuco.
Então, há várias documentações sobre isso, tá? É uma dispersão que chegou até o Brasil. Inclusive, os Então, maiores banqueiros do mundo, né, mestre? Os maiores banqueiros do mundo foram para lá e se estabeleceram lá, os judeus banqueiros. não só banqueiro, não, ourives, pessoal que mexe com diamante, né? Até mais do que banqueiro, né? Banqueiro até surgiu depois. A tradição judaica era muito inteligente nessa questão, por causa das muitas perseguições, o que que eles faziam? Eles guardavam ouro em moeda. Por quê? O ouro, você, em qualquer lugar que você fugir, você consegue usar o ouro como moeda de troca, né? E aí, por que em moeda e não em barra? Porque a moeda é melhor para. Como é que você vai trocar uma barra inteira de ouro, né? Que depois Hitler também roubou todo o dinheiro e todas o ouro, até dos dentes, né? Arrancava os dentes de ouro dos judeus. Muitas contas de que estavam de bancos foram roubadas pelos nazistas. Alguns conseguiram devolver, né? Obra de arte, porque eles também carregavam muita obra de arte, que também era fácil trocar no caso de perseguição, né? Vender as obras de arte. Então, são muitas dispersões, são muitas diásporas que vão acontecendo por causa da perseguição, né? E é uma tradição também, segundo dizem, que os pais deixam moedas de ouro para os filhos como herança, que é por causa da perseguição. Ó, fica então as moedas aí, e caso tenha perseguição, você pega a moeda e sai com a moeda de ouro. Vai qualquer lugar você consegue trocar essas moedas. No Brasil, então, esses judeus sefaraditas, que era justamente os da Península Ibérica, né, são os cristãos novos. Essa presença no Brasil é discreta, justamente porque não podia ser judeu, você não podia praticar. Se percebesse que você guardava o sábado, que você estava praticando alguma reza, você ia para a fogueira, né? Havia uma perseguição muito grande. Então, o interior, as regiões controladas pelos holandeses, os bandeirantes, né? Tinham a origem judaica ali dos bandeirantes que foram desbravando justamente os interiores aqui de São Paulo e do Brasil também. E uma convivência muito interessante. Tem muita documentação sobre isso, sabe aonde? Na Livraria do Senado. Não sei se vocês conhecem a Livraria do Senado. Os livros são baratos, tá? E tem coleções assim riquíssimas. A gente não sabe que essas coisas existem, né? A gráfica do Senado é muito barato. E são livros enormes, documentos dos holandeses no Brasil, uma coleção enciclopédica, cara. Eu fui na Bienal do Livro, aí fui com a minha esposa, vamos parar aqui a livraria da Gráfica do Senado. Rapaz, tem o material em Tupi, Guarani, dicionário de Tupi, história dos índios, história dos holandeses, dos portugueses, uns livrões, assim, não vou pegar agora que está lá na outra sala. Uns livrões assim, a própria coleção de literatura do Carpo, né? Mas baratinho, R$ 20, R$ 30, um livrão grandão. E eu não sei, deviam divulgar mais isso aí, né? Porque tem toda a história do Brasil, mas são volumes, assim, volumes e volumes, com várias. História de Portugal, história do Brasil colônia, história indígena, história dos holandeses no Brasil, documentos, cartas. Inclusive, você entra lá no site do Senado e baixa as obras gratuitamente, algumas. Do Carpo,
a história da literatura ocidental do Karl Popper, que é muito bom esse material, você consegue baixar lá, que é domínio público, é gratuito. E aí tem muita documentação feita pela USP. Na USP tem o departamento que eu fiz o doutorado, estou fazendo pós-doutorado lá. Esse departamento tem lá grupos de pesquisa sobre os cristãos novos, judeus, perseguições, todas essas coisas. O pessoal vê ali, vai do Senado, tem um preconceito, né? Bom, aí vai Sim. ter a perseguição também ali na Ucrânia, né? Chamados pogroms. Sabe que na Ucrânia tem uma grande perseguição aos judeus, tá? Até recentemente aí tinha muitos grupos antissemitas nesses exércitos da Ucrânia aí. Aí tem o massacre não vou conseguir pronunciar esse nome ucraniano, né? A Ucrânia czarista, né? Que é o domínio dos czares lá. Polônia, Lituânia, Império Russo vai ter. Esses pogroms eram tipo de decretos, né? Que perseguiam os judeus. Então, século XVII. Depois, século XVIII, outros pogroms, aí, antissemitismo na Europa Oriental, no Império Russo, Polônia, regiões da Europa Oriental, vão ter, então, migrações de massa para os Estados Unidos, para a própria América do Sul, principalmente na Argentina, ali tem muitos judeus na Argentina. E aí, na própria Palestina, vai ter alguns que vão fugir para lá do século XVIII e XIX. Em 1933 a 45, houve. 39 a 45, mas desde 33 essas grandes perseguições, aí os guetos, né? E antes da guerra começam as perseguições na Alemanha, né? Até que culmina em 1939 a Segunda Grande Guerra até 1945. Então, o Holocausto vai fugir muito judeu para a América, inclusive Albert Einstein, né? E outros mentes brilhantes judaicas fugiram. Austrália, para a própria Palestina e outras regiões. Até que em 1948 se estabelece o Estado de Israel. E hoje há muito preconceito contra o Estado de Israel. O Estado de Israel faz muita besteira também, tá? Muita besteira. Faz muita besteira com a anuência dos Estados Unidos, mas esse aí é um outro problema também. O que foi interessante, inegável que, após a fundação do Estado, os judeus não precisam mais ser perseguidos, né? Porque caso eles sejam perseguidos em algum lugar, eles têm um Estado onde eles podem fugir, né? O Estado, é lógico que se armou muito, obviamente precisava se armar, porque tem muitas nações que não queriam e ainda não querem o Estado de Israel, né? Então, um Estado muito tecnológico, muito armamentista e muito cruel, muitas vezes, por causa dessa questão das guerras. Só que aí, a partir de 1958, então, Israel tem um lar nacional. Ah, não acaba a perseguição aos judeus, mas ela não é mais como era antigamente, porque também agora, se há essa perseguição, os judeus têm um lugar para fugir, né? Nessa história judaica que a gente falou da diáspora, eles não tinham para onde fugir, porque eles fugiam para um lugar da perseguição, fugiam para outro lugar tinha perseguição. Eles ficavam sendo jogados, né? O que Hitler fez foi a chamada solução. É uma coisa horrorosa, né?
que era a solução? O Hitler não queria deixar os judeus fugirem, ele queria exterminar os judeus, né? E nisso a história judaica é singular, vamos dizer assim. Porque não era só expulsar. Ele podia expulsar, como outras nações fizeram. Mas não, ele queria exterminar. E ele chamou isso de solução. Olha que coisa horrorosa, né? A solução era o extermínio, não era só a expulsão. Não é igual hoje que os países querem expulsar os refugiados, né? Para quê? Ninguém quer o refugiado, então vai para outro país. Não. A solução nazista era o extermínio. Então é um problemático muito grande. Obviamente, Israel tinha que ter um Estado, né? As injustiças cometidas são injustiças cometidas pelos Estados e às vezes se exagera, como hoje há muito exagero do Estado de Israel. A gente Né? acaba aqui só para esse conceito, essa semântica da diáspora, tá? E esses períodos todos vocês vão estudar em outras módulos, mas só para a gente entender o que é a diáspora. E tem várias diásporas, então, na história de Israel.